Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos chamados de filhos e pertencemos à família de Deus quando seguimos sua vontade. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a entender o que significa a presença do Espírito Santo, nós conseguimos reconhecer o que Deus espera de nós. Toda vez que nós sentimos a presença do amor, a presença da alegria, a presença da paz, a presença do próprio Deus dentro de nós, Ele espera apenas que nós façamos uma única coisa, que nós podemos obedecer tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Então o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre nós aprendermos a obedecer a Deus. Mas para que isso possa ser possível, eu preciso reconhecer a escuridão que existe dentro de mim. E isso só é possível através da fé. E essa fé que eu desenvolvo lendo a palavra de Deus. Então, quando eu começo a servir ao Senhor, colocar a vontade de Deus acima da minha vontade, eu começo a colher os frutos do Espírito Santo e os dons. E assim a minha vida ela começa a entrar num estágio totalmente diferente daquele que eu vivia antes. Eu me torno uma nova criatura, onde os meus sentimentos já não são totalmente negativos. E eu tenho uma certeza dentro de mim: não importa o que vai acontecer à minha volta, porque o importante é o que acontece dentro de mim. E se o Senhor está comigo, tudo vai bem. E quando nós nos comportamos dessa forma, colocando o Senhor como a prioridade das nossas vidas, nós não somos mais tratados como estranhos, mas como filhos. Então todos aqueles que acreditam no Senhor, que são convertidos, eles se tornam uma família. Então uma pessoa acaba cuidando uma das outras. Mas isso não porque nós somos boas pessoas, mas porque o Espírito Santo assim nos pede e assim nós obedecemos. Não buscando reconhecimento ou que as outras pessoas tenham uma opinião sobre nós, mas que a vontade de Deus se manifeste dentro da nossa vida e do nosso coração, como uma forma de agradecimento, de arrependimento. Nós precisamos cada vez mais entender o que Deus espera que nós façamos. Nós precisamos cumprir essa vontade, porque é isso que determina o valor da nossa vida. Se nós não conseguimos obedecer a Deus, nós não conseguimos obedecer a ninguém, nós não somos pessoas confiáveis. Nós vamos viver sempre atrás dos nossos próprios interesses. E aí fica aquela sensação onde Deus ele não está respondendo às minhas orações. Mas você tem respondido quando Deus pede para você fazer alguma coisa? Você conhece a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Será que se o que você estivesse pedindo fosse da vontade de Deus, Ele não iria fazer? Então, quando nós não conhecemos ao Senhor, nós começamos a imaginar coisas que elas não existem e não fazem o menor sentido. Se a gente vai lá em Mateus 12, versículo 46 a 50, a palavra do Senhor, ela diz assim: quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe?
E quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nesse relato de Mateus, as palavras que nós estamos ouvindo são de Jesus. E ela está contando uma história para nós. E a nossa frase de hoje, ela se baseia nesse pensamento de quem é a mãe e quem são os irmãos de Jesus. E como nós fazemos para nos tornar isso? Porque nem os laços de sangue garantiram isso à família dele. E isso nós podemos concluir pelas falas dele. Mas vamos começar entendendo a primeira coisa aqui. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Então Jesus estava lá pregando, então vamos pensar diferente. O culto já começou. E a mãe e os irmãos de Jesus não tiveram o capricho de chegar no começo do culto. Então eles chegaram no meio, aliás, no final. Então Jesus já estava falando quando eles chegaram. E onde Jesus estava, sempre ficava uma multidão em volta dele, querendo ouvir as palavras dele, alguns querendo apenas ver os milagres que ele podia fazer, outros desejando algum tipo de milagre, olhando a novidade, entre aspas. E a família dele? A família dele não. A família dele chegou depois. E chegou já querendo sentar na mesa. Ficaram do lado de fora, pedindo para falar com ele. Então, eles, na percepção deles, eles tinham um tipo de direito ou de algum favorecimento. Porque, olha, é o nosso filho, é o nosso irmão que está ali dentro. Então, nós temos o direito de passar na frente de todas as pessoas que estão aí. Nós não chegamos no começo, mas nós temos um benefício. E nós temos que entender o tratamento que Deus vai dar a eles. Porque, enquanto a gente continuar olhando Maria e os irmãos dele como alguém que tem algum favorecimento maior do que nós estamos totalmente perdidos na escuridão, porque isso não é verdade. Maria foi a mãe de Jesus, mas se ela não obedece à vontade de Deus depois, se ela não apoia o que Jesus fazia, e Jesus dizia em diversas passagens que a família dele tratava ele feito um louco, que na própria casa, na própria cidade onde ele morava, um profeta não era respeitado e foi o lugar que ele fez menos milagres. Então as próprias pessoas da casa dele não levavam ele a sério. E a gente nota que desde criança, Jesus já dá indicativos que ele viveria a essa vida para obedecer a Deus e não para cumprir. A gente nota que naquele milagre onde ele transforma a água em vinho, Maria vai dar uma apertada nele e fala: mulher, não chegou ainda a minha hora. Mas ele faz o milagre mesmo assim. Mas depois você vê que você não encontra mais passagem aonde ele se deixa levar pela opinião dos outros. Ele começa a colocar a natureza de Deus acima de todas as coisas. Então alguém disse a Jesus: escute, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Então na nossa cabeça, que é assim que a gente pensa, é minha mãe e meu irmão, não, passa na frente de todo mundo, senta aqui, senta no melhor lugar da mesa. Será que Jesus ele teve esse comportamento? Será que essa ideia que a gente vai ter uma intercessora e que nós vamos orar para a mãezinha e a mãezinha vai interceder por nós, será que Jesus vai passar na frente de todo mundo? Vamos ver se para eles, em pessoa, a própria mãe e os próprios irmãos, vamos ver qual foi o tratamento de Jesus para essas pessoas. Se ele tratou eles como favorecidos ou se Deus é justo e vai tratar quem está buscando ao Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem é a mãe de Jesus?
Pergunto para você, quem que é a mãe de Jesus? Quem que são os irmãos de Jesus? Será que para Jesus é o sangue que determina quem é a mãe e quem é o irmão? Ou não? É algo diferente? Então nós não podemos usar a nossa percepção, ou a nossa vontade, ou o nosso entendimento para tentar entender a Deus. E é por isso que a igreja, ela falha miseravelmente quando ela tenta inventar um evangelho que não está na palavra de Deus. Porque é muito mais fácil acreditar naquilo que eu quero do que acreditar na sabedoria de Deus, que Ele coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então apontou para os seus discípulos e disse: você imagina a situação, tá lá a mãe, tá lá o irmão, estão todos lá, tá o povo em volta, olha a vergonha, tá o povo em volta, alguém interrompe Jesus dizendo: olha, a tua família está aqui, e ao invés dele se voltar para essas pessoas como qualquer pessoa de nós faria, ele vai e consulta o que Deus quer que ele faça. Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aqui na onde? Nos discípulos, nas pessoas que estavam lá desde o começo da reunião, das pessoas que estavam obedecendo a ele desde o começo. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o que determina quem é irmão? Por que a gente chama de irmão um ao outro? É justamente por isso. Os irmãos são aqueles que obedecem à vontade de Deus. Os irmãos, eles não vão se rotular por católico nem evangélico, porque se você colocar essas duas doutrinas junto dentro de qualquer lugar, eles vão brigar, assim como os fariseus e os saduceus. Uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam. E era uma eterna briga e uma eterna discussão. E a gente sabe que o espírito que Deus nos deu não é espírito de confusão. Então, se alguma dessas doutrinações tenta elevar alguma coisa, um eleva o dinheiro, porque para mim, ambos idolatram. Aquele terninho ali, vocês vão me desculpar, mas não desce. Não desce. Não, eu não consigo. Vocês conseguem enxergar Jesus andando de terno, batendo na porta dos lugares? Como que vocês olham Jesus? Como uma pessoa normal como nós? Ou como alguém que tenta parecer o doutor de alguma coisa? Esse é o problema. Eu não quero me parecer com coisas que não se parecem com Jesus. E eu não quero me diferenciar das pessoas pela marca, pela roupa e pelas coisas. Se for pra gente ser reconhecido, que seja pelo nosso coração, pelo nosso caráter. Porque nós conseguimos cumprir a vontade de Deus, deixando de lado a nossa vontade. Que as pessoas elas possam ver os frutos do Espírito Santo. E aí sim, nós podemos nos tornar irmãos, irmãs, mãe, pai. Pai ele não usa porque o pai é Deus. Então nós vamos ficar no atribulado de irmãos e irmãs. Então olha que ele não colocou em Maria, a sua mãe, né, que isso não tira o papel de Maria, porque ela cumpriu o propósito que ela tinha que fazer. Só que isso também não diz que ela tem um cargo especial. Se a gente olha Paulo, quando ele faz o milagre junto com Barnabé, o povo entra em êxtase, acha que ele é Mercúrio e Apolo, e vão lá e querem levar touros e levar as coisas para sacrificar e fazer uma festa. Ele falou: meu querido, eu sou um homem como vocês, o que vocês estão vendo é o poder de Deus. Assim também aconteceu com Pedro. Quando ele entra na casa do centurião, as pessoas começam a ajoelhar e para, eu sou um homem como vocês. Chega dessa loucura. Então a adoração é a Deus, a reverência é a Deus, não é a estátuas, não é a sua crendice, não é nada. Esses santos que a gente vê na igreja, eles não existem. Ah, mas foram pessoas que serviram a Deus e jamais deveriam estar tentando receber a glória de Jesus. Jamais. Porque eu vejo pessoas que têm dificuldade de falar o nome de Jesus, mas conhecem o nome de todo santo. Não conseguem reconhecer o diabo na televisão, porque se confundem entre as imagens e as coisas. E se Deus diz que a idolatria é pecado,
porque eu estou acreditando que eu posso ver Deus com os meus olhos, sendo que o amor eu só posso sentir com o meu coração. E aqui está dizendo que eu não gosto de Maria? Não, eu respeito. Eu só não coloco no lugar que ela não foi colocada. Então olha que quando eu prego a palavra, parece que eu estou pregando ódio. Ou será que eles inventaram uma mentira? Porque antigamente, conforme eles iam evangelizando os não pagãos, a gente olhava que tinham muitos deuses. Então tinha Apolo, tinha Atenas, tinha Mercúrio, tinha a deusa da fertilidade, tinha diversos deuses. Cada vez que eles queriam alguma coisa, eles queriam. Então quando eles iam evangelizando, eles sentiam falta. Poxa, mas nós tínhamos um pai e uma mãe. Ah não, então vamos pôr uma mãe, vamos criar aqui alguém. E eles iam adaptando esse evangelho a isso. Tem um nome isso, sincretismo, eu não sei direito a terminologia, mas é o amoldar o evangelho de Cristo a outras culturas para convencer eles. E será que o Espírito Santo precisaria disso? O Espírito Santo não, mas a Igreja Católica Romana sim. E não foi por acaso que eles faziam as missas em latim para que ninguém pudesse perceber. Então era muito mais fácil, ao invés de eu colocar a palavra, eu colocar uma imagem e ficar explicando imaginação, porque ninguém poderia. E não foi à toa também que nós tivemos a Reforma Protestante, onde o que foi essa reforma? Traduzir a Bíblia para a linguagem que as pessoas pudessem entender o que eles estavam fazendo. Vendiam a salvação como uma indulgência, batizavam as crianças sem ter entendimento, sem nada. Ah, mas você pode acreditar no que você quiser. Isso não quer dizer que você vai salvar e nem que isso quer dizer que você está na Bíblia. Então, se você está achando que eu estou muito fora da casinha, lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Eu li na palavra uma coisa que você pode ficar aí chorando, remoendo no seu túmulo, mas está escrito na palavra. Então, se a gente vai lá em 1 João 3, versículo 1, 10 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nós amemos uns aos outros. Então, nessa carta de João, ele está contando algo que talvez vá um pouco contra. Vejam como é grande o amor de quem? Do Pai por nós. E essa ideia da mãe de Deus? Não tem nada disso, só invenção. Você já percebeu que Jesus, depois que ele cresceu, ele entendeu quem ele tinha que obedecer. E quem obedecia a Deus se fazia parte da família de Deus. E aqui fica muito bem claro que Deus, ele tem um amor por nós. E por causa desse amor, porque nós cremos no seu Filho, nós entregamos a nossa vida ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, por esse comportamento que nós temos, e pelo amor que ele tem pelo seu Filho, nós também somos chamados do quê? De filhos de Deus. Então olha da onde vem essa ideia de ser filho de Deus. Você é filho de Deus? Você obedece à vontade do Pai? Jesus ele poderia te chamar de irmão? Quando Deus ele precisa de você, você obedece a Deus? Você rejeita aquilo que é do mundo? Você pensa no que Deus iria pensar quando você faz alguma coisa? Você se importa com a vontade de Deus? Você lê a palavra de Deus todos os dias? O que Deus diz é a verdade para você ou a verdade é o que os homens dizem? Você já leu a palavra de Deus? Eu não entendo porque certas pessoas oram tanto. Você nem conhece o que Deus fala e nem o que Ele responde, nem a língua de Deus e nem o que é o amor e não entende nada. E vive uma vida inteira de sofrimento achando que a vida é sofrer. Por quê? Porque a igreja prega penitência. Pega penitência? Pra que eu vou falar que Deus e a presença do Espírito Santo é alegria? Não, eu tenho que pregar tristeza. Eu tenho que pregar condenação. Eu tenho que pregar inferno. Isso, eu tenho que arrebatar e deixar eles aqui na minha asa. Sabe pra quê? Eu não vou falar para não desrespeitar. Mas cuidado com o teu filho nesses lugares. Ou cuidado com o teu marido, né? Porque já que não pode casar, já que no seminário só tem homem, não tem tu, vai tu mesmo, né? Porque até hoje eu tô com dificuldade de encontrar um sacerdote.
que tem um mínimo de respeito por Deus. E eu acho muito difícil ter. Porque se eles não conseguem olhar uma imagem feita de gesso, de barro, não conseguem olhar aquele monte de coisa e ver que está errado e continua naquele lugar, achando que vai mudar. Eu não sei aonde está a salvação, eu sou muito louco, vocês vão me perdoar. Porque eu cresci numa família que acredita nisso. Mas eu me nego. Depois de ter passado a vida inteira na escuridão, continuar me perdendo na vaidade. Eu não. Eu prefiro ser como Paulo, que era fariseu no começo e depois se tornou cristão e viu a maluquice que eles estavam fazendo, do que morrer na cegueira espiritual, fazendo de conta que a palavra não condena o que ela condena. Eu não vou elevar nenhuma pessoa acima de Jesus. Eu vou continuar sendo filho de Deus. De fato, nós somos seu filho, e é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então, os verdadeiros filhos de Deus, o mundo ele não conhece, porque o nosso comportamento choca. E não é porque eu uso saia comprida, não é porque eu tô de terno, não é porque eu uso cabelo preso, ou porque eu não me maquio, não é porque eu caminho, não é por causa disso, não é por nada dessas coisas. Nós devemos ser conhecidos por uma única coisa. A nossa marca é o amor. E o amor, ele não está nas minhas vestes. O amor, ele está no meu comportamento. É eu poder me compadecer das pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que eu, ao invés de condenar e julgar, mas ajudando através da palavra de Deus. Não colocando as pessoas sobre o meu jugo, mas sobre o jugo de Deus. Porque o que salva é o Senhor e não nós. Nós somos apenas mensageiros. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Então, já fica bem claro aqui que existem dois lados, não existe outro. Não tem o neutro. Eu sempre falo isso, não tem o neutro. E eu acho a coisa mais engraçada, as pessoas que acreditam nas imagens, elas acham que elas estão do lado do Filho de Deus. Desculpa, mas não dá. Não dá pra gente olhar o evangelho com renúncia, com obediência, fazendo a vontade de Deus. E Jesus, ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E se você não conhece qual é a vontade de Deus, como você pode fazer essa vontade? Se você vive uma vida inteira só em dificuldade, é só tristeza, é só tribulação e só provação, não tem glória, não tem nada. Tudo que coloca na mão destrói, toda a bênção destrói. Começa destruindo com a primeira graça, que é o próprio corpo. Nossa, esse daí é desgraçado para tudo quanto é lado, não consegue fazer uma coisa boa, não consegue colocar nada como prioridade. E aí você olha o resto da família, é o mesmo reflexo. E aí a gente precisa culpar alguma coisa, principalmente a nossa história, onde o problema não são as pessoas, é a falta de Deus, porque uma pessoa cheia de Deus, ela faz toda a diferença em qualquer lugar. Então existe uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, e qual é? É ir na igreja preta, de pomba de ponta cabeça, que a família fica brigando em público? É, isso aí, né? Gostoso, né? Bacana, né? Não é legal? O que é? É ir pra Aparecida? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Vamos ver aqui. Quem não faz o que é correto e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. E aqui eu vou ler para vocês. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que fazer o que é correto. Se a gente fala sobre correto, nós estamos falando sobre ser justos. E nós só conseguimos ser justos se nós obedecemos à vontade de Deus. Então, nós só somos filhos de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus, que foi o que Jesus disse ali em cima. E quem é o meu irmão? Eu vou perguntar para você. É o teu irmãozinho de sangue, que nasceu do mesmo lugar que você nasceu, da mesma mulher? Ou o teu irmão é quem faz a vontade de Deus também? Então, quando Deus diz para a gente amar o nosso irmão, não é o nosso irmão de sangue, é o nosso irmão que faz a vontade de Deus. Que é o que eu disse no começo, nós cuidamos um dos outros como uma família. E eu não quero que as pessoas elas vão na minha igreja porque elas pagam dízimo para o meu pastor trocar o carro, porque
que ele merece andar com ternos bons, relógios caros, sapatos bonitos, ele e a esposa dele, para pegar os irmãozinhos também e colocar para trabalhar nas coisas dele, tudo para ajudar a obra de Deus, né? Eu gosto, essa obra eu gosto. Essa obra eu gosto. Eu gosto que a obra de Deus ela vai ficar nessa terra e vai ser destruída quando as trombetas começarem a tocar. Essa é a obra que eu gosto. Não é salvação, não é a pessoa se arrepender dos pecados, não é nada. É vida nessa vida, é vaidade. É isso que eu gosto. Tô sendo irônico, tá? Se você não consegue entender. Porque isso daí é tosco. Isso daí não tem. Quem crê nessas coisas, lê a palavra de Deus, porque tudo que a gente pensa que é tosco, a palavra ela vai lá e dá uma voadora no meio da nossa cabeça. Fala, meu querido, vem cá que eu vou te ensinar o que é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Então eu tenho que amar o meu irmão, mas isso não vem por um esforço pessoal. Isso vem porque Deus está dentro de nós. E uma coisa que nós precisamos entender, que nessa vida você pode ter todos os sonhos do mundo, mas cada vez que você realizar alguma coisa, você vai perceber que não existe satisfação. Então, se você continua buscando algo a tua vida inteira e não encontrou, você sente que você está perto de Deus? Você sente que a tua fé ela tem aumentado? Você sente que no meio da tribulação você poderia dar glória a Deus ou você estaria desesperado, não sabendo o que fazer? Eu sinto que eu recebi uma graça tão grande, mas tão grande que... E eu fui o último, entre aspas, que começou, porque até os 27 anos eu não acreditava em nada. Poxa, como que Deus pode ter me dado tanta graça? Como que Deus pode ter se manifestado tanto na minha vida? E na vida daqueles que já estavam no caminho, pelo menos eu achava, né? Continuam no mesmo sofrimento desde que eu conheci. Naquele misto, né, de... faz o errado e se arrepende, faz o errado e se arrepende, faz o errado e se arrepende, e é isso, e até morrer. Não tem frutos, não tem nada. É as mesmas coisas, é as mesmas dores, é as mesmas frustrações, é o mesmo tudo. Então se eu quiser amar alguém, é para me amar o meu irmão na fé, o irmão que faz a vontade de Deus. Porque se eu tentar amar meu irmão, que é o filho do diabo, não vai dar certo, vai dar briga. Por isso que as pessoas brigam dentro da mesma casa. Agora coloca dois filhos do diabo no relacionamento. Vamos pôr um anelzinho. Vai ter uma criança, filha do diabo também. Beleza, aí vai dar tudo certo. Depois a mãe fica indo na cadeia, visitar o filho e não sabe onde errou. A mulher não sabe o que aconteceu. Não sei. Não sabe, quem vive na escuridão nem entende o que está acontecendo, nem vê. Tá lá no meio do inferno, mas porque não pode ver, não sabe o perigo, não sabe o que tem à volta, não sei nada. Só sente, vive sentindo. E quando cansa de sentir, vamos nos drogar, vamos fumar, vamos beber, vamos nos divertir. Quando tá ansioso, vamos dar uma masturbada. Beleza, pega alguém, pega um, pega outro e pau, couro na cabeça do eleitor. E aí? Aí passou, fica lá sentindo sujo. E aí? Você desculpa, sério mesmo tá falando essas coisas. Mas é isso aí, é o que tem é isso. Ou você se arrepende da tua vida e começa a olhar e falar, olha a besteira que eu já fiz. Nós falamos bastante esses dias sobre arrependimento. E sai disso, sai desse loop, sai desse processo. Que enquanto você não tira a máscara do coração, você desculpa, Jesus não tem espaço para trabalhar. Porque enquanto ele limpa, você suja. Então quem não ama o seu irmão não é filho de Deus. É filho de quem? É filho do diabo. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa: que nós amemos uns aos outros. A única coisa que Jesus pediu foi isso. Todos os mandamentos se resumem nisso. E como eu posso amar o meu irmão? Porque eu tenho Deus, porque Deus é o amor. E eu não posso dar pro outro aquilo que eu não tenho pra mim. Então tudo de novo a gente volta lá no começo. O resto são pessoas sem Deus tentando provar alguma coisa pra alguém. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você, eu tenho dinheiro. Eu queria ver, sério, eu queria ficar sentado lá na porta do céu só olhando as desculpas. Mas eu orei pra Santo Antônio, você não vai deixar eu entrar? Mas a Teresa de não sei o que, não sei na onde. Não, eu contei bolinha. Mas mostra pra mim na palavra, onde que era isso daqui que você tá falando?
Aí você senta lá e procura, na Bíblia inteira. Ah, não tem na palavra, mas foi assim que eu aprendi. Falei, então, mas não é assim que Jesus ensinou. Eu não sei quem te ensinou, eu não te conheço. Você é servo mau, você não obedece a Deus, você é filho do diabo. Vai lá que o diabo te recebe. Você não buscou o diabo a vida inteira? Não buscou os teus próprios interesses, o prazer das coisas? Vai lá que ele te recebe. Então olha que esse ser filho de Deus depende de respeitar a vontade de Deus. E nós precisamos seguir essa vontade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você entenda que o teu comportamento determina a tua crença e a tua fé. Que não adianta você colocar a culpa nos outros, porque isso não tira a culpa de você. Quem fez, fez. Quem se arrependeu, arrependeu. Quem buscou Jesus foi perdoado. Quem não buscou, continua no meio das trevas. Nós não temos a luz em nós. Tudo que nós temos é graças a Deus. Leia a palavra de Deus, se você quiser sair disso tudo. Senão você vai continuar aí, acreditando que você deveria ter algum tipo de benefício, quando você não vai ter benefício nenhum. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.